Olá, eu sou o Marcos, já há mais de 30 anos participo das reuniões da Fraternidade Branca e hoje eu quero contar um pouco da minha experiência desses 30 anos, né? Aliás, bastante experiências bem bacanas que vão ajudar realmente quem quer conhecer melhor a Fraternidade Branca, né? E também para quem já conhece, então essas experiências vão te ajudar a entender melhor. Então a primeira coisa que eu queria fazer, esse primeiro vídeo, já fiz muitos vídeos nesses 30 anos, né? Mas eu vou começar uma nova sequência de vídeos agora. Talvez nem toda semana, mas assim que eu sentir que eu deva fazer, falando das minhas experiências, né? Eu farei. Então hoje, domingo, né? Eu vou fazer esse vídeo explicar um pouquinho como que foi o meu primeiro contato com a fraternidade. Então eu sou muito sincero, né? Eu falo realmente o que acontece, a verdade, até porque eu sou discípulo do mestre Hilarion, que é o mestre da verdade, da cura e do meio ambiente. Muito bem, eu desde os meus 10, 12 anos já frequentava centro espírita com a minha mãe, cuja mãe dela também era espírita, então vem da minha avó, da minha mãe, né? E eu ia lá nos centros de Umbanda com a minha mãe, ela frequentava, ela já era médium, né, naquela época, há 40 anos atrás, né? E eu via lá os caboclos dando conselho, as pretas velhas, os pretos velhos, e eu pensava assim, puxa vida, isso nos meus 12, 13 anos, né, de idade, recebem tantas entidades, e porque eu nunca vi, pensava eu, né? Porque eu nunca vi um espírito assim mais evoluído descer, né? Um espírito de um cientista, de um Albert Einstein, de um engenheiro para trazer um motor que não faça poluição. Só vem esses preto velho que não sabem nem falar direito, né? Eu pensava assim, né? E conforme eu fui frequentando de mais outros locais, né? Que depois eu já cresci um pouquinho mais, aos meus 18, 19 anos, frequentei muitos centros que a gente fala mesa branca, né? Kardecistas, frequentava e também vinha muitos espíritos de luz, tudo, mas sempre ficava aquilo na minha cabeça, será que ninguém na Terra, nenhum de nós tem a mínima condição de receber sequer um flash de uma incorporação ou de alguma mensagem de, por exemplo, Jesus ou de José ou da Mãe Maria? Ninguém tem condições, ninguém é digno, ninguém é puro de receber uma mensagem de Jesus, direto dele. Eu pensava assim, né? Ficava me questionando por que, né, que ninguém tinha essa condição. Procurei muitos livros, psicografia, tudo, né? Mas, enfim. E aí passaram-se os anos, né? Eu nos meus 28, 29 anos, trabalhava numa empresa de consultoria e viajava muito para o Mato Grosso e Goiás. Aí num dia desses, eu nas estradas de Goiás, eu tinha um Fusquinha, um Fusquinha verde, saía de São Paulo capital, ia de Fusquinha, lá para o Mato Grosso, Goiás, visitar algumas prefeituras que eu dava assessoria para uma empresa, né? E aí numa época dessas viagens aí, deu um feriado esses feriados prolongados, né? Era sexta, segunda, e aí eu vi que eu tinha, né, assim que terminasse esse feriado, eu já tinha agenda de cidades para visitar, prefeituras para visitar. Falei, não vou
não vou voltar para São Paulo, né? Vou ficar aqui. Estava em Goiás. Falei, eu vou ficar numa cidadezinha pequena, que o hotel é mais barato, né? Tudo é mais barato. Tá bom, aí naquelas estradonas lá de Goiás, vi um posto de gasolina ali meio tudo empoeirado, tal, parecia que tinha uma vilazinha ali atrás, né? Aí parei ali, abasteci o Fusquinha, perguntei, escuta, tem algum hotel, alguma pensão aqui, simplesinho? Ah, tem sim, pega essa ruazinha aqui de terra, e lá no fim tem uma pensão, é baratinho, tal, tá bom. Tô lá na pensão, sentei lá na recepçãozinha, tudo, né? Aí veio uma mocinha, bem baixinha assim, pequenininha, afrodescendente. E eu sentado lá lendo alguma revista, ela falou, vim te trazer um convite. E eu bem rude, né, bem estúpido, falei, só se for de graça. Ela falou, é de graça. Eu falei, mas só se for de disco voador. Ela falou, é sobre disco voador. Falei, eu não acredito. Ela falou, toma. Aí peguei, né? E tava lá marcado o dia e a hora. Aí eu fui. Cheguei atrasado um pouco, deram um banquinho para eu sentar ali. Era um círculo assim de pessoas sentadas na cadeira. E lá no meio tinha uma pessoa falando. Um som de música assim, bem baixinho, né? Uma música relaxante, incenso, o incenso aceso, aquele cheiro gostoso de incenso. Tá bom. E aí sentei ali no círculo e fiquei ali ouvindo, todo mundo de cabeça baixa. Aí abaixei a cabeça também, fiquei ouvindo. Cara, de repente eu comecei a sentir uma emoção tão forte, e eu não sou de chorar, né? Comecei a chorar de emoção, aquela pessoa que estava sentada ali no meio do círculo, falando que nós deveríamos perdoar até mesmo aqueles que nos magoaram, perdoar as pessoas que nos fizeram mal, que nós temos essa capacidade, que nós temos esse amor. Aí eu comecei a chorar de emoção, de ouvir aquilo, né? Aí eu estava agachado assim, né, cabeça baixa, aí eu olhei de lado assim, tava outra pessoa também chorando, assim, enxugando a lágrima, aí eu olhei para lá também chorando, todo mundo assim, enxugando as lágrimas, né? Eu falei, então não sou só eu, né? Tá tudo certo. Tá bom, acabou a reunião, aquela pessoa que estava no centro parou de falar, aí todo mundo falando, puxa, que legal, né? Aí eu falei, nossa, que emocionante, né? Eu fiquei muito emocionado com essas palavras. Aí a pessoa que estava do meu lado falou, mas sempre que ele vem é assim. Eu falei, ele quem? Ele falou, Jesus. Quem estava ali falando foi uma canalização do Mestre Jesus, e sempre que ele vem, todo mundo fica emocionado com o amor dele. Eu falei, caramba, não é possível. Ele falou, sim, é o Mestre Jesus, é a canalização. Você está aqui numa reunião da Grande Fraternidade Branca Universal, cujo Mestre Jesus é o diretor desse grupo, né, dessa congregação de mestres. Eu falei, Fraternidade Branca? Eu nunca tinha nem ouvido falar na Fraternidade Branca. Eu falei, nossa, é isso que eu queria, um contato direto com Jesus, sem intermediário. Aí eu fui lá falar com a pessoa que estava lá canalizando, até então nunca tinha participado, né? Aí eu fui lá, quem que era a pessoa? Aquela mocinha baixinha, pequenininha, que eu fui estúpido com ela. Ela estava canalizando o Mestre Jesus. E quando a gente não paga nada para participar, não tem que dar doação, a gente fica pensando assim, por que ela estaria mentindo? Porque ela não está ganhando nada, não está vendendo livro, não está vendendo nada, né? Aí quando eu cheguei lá, ela sorriu para mim, né? E eu com uma cara de não sabia onde enfiar a cara, né? De vergonha, né? Que eu a tratei muito mal, fui muito estúpido com ela. E aí eu falei, nossa, eu quero participar sempre dessas reuniões, mas vai ser muito difícil. O nome dela é Iraí. Ela falou, não, mas se você está aqui, é porque tem um propósito.
você vai poder participar sim. Eu falei, não, é praticamente impossível, eu moro em São Paulo. Eu estava em Goiás. Ela falou, também moro em São Paulo, você pode ir lá participar. Ah, mas eu moro muito longe, eu moro na cidade patriarca, na Zona Leste. Ela falou, eu moro do lado, eu moro em Arthur Alvim, que são bairros encostados, dá para ir a pé. Eu falei, mas não é possível, você mora em Arthur Alvim? Moro pertinho da estação de trem. Na época ainda não tinha metrô, hoje tem metrô lá também. E aí, esse foi o meu primeiro contato, foi extraordinário. Quando ela falou, não, você pode participar sim. Eu na minha cabeça pensei, né? Quem é ela, né? Para dizer que eu posso participar. Eu moro lá em São Paulo, eu pensando, né? E aí, deu tudo certinho. Comecei a frequentar a casa da Iraí, né? Então ela fazia as reuniões toda semana na casa dela. Ela, o pai, a mãe, um irmão, a irmã, eu e mais uma ou duas pessoas só. Às vezes tinha 5, 6 pessoas na casa. Uma casa simples, humilde, e fazendo essas canalizações espetaculares. E aí eu vou contar também nas próximas vezes o que aconteceu nessas reuniões, coisas espetaculares, né? Então fica para um próximo vídeo, me acompanhe que eu vou falar tudo. Obrigado!